pessoal, eu sou a Renata Von Poser e estou aqui para te trazer mais uma dica preciosa de material de trabalho para complementar as tuas aulas de yoga para crianças, para famílias e para a educação dos teus filhos, né? Então estamos tratando aqui de temas da infância, que é esse livro maravilhoso chamado Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores, da Susan Perot, é da editora Antroposófica, e ele é um livro que ela nos ensina a como criar a importância das metáforas para o desenvolvimento das crianças, a importância do mundo imaginativo, né? E como essas metáforas são capazes de criar um universo de cura para diversos comportamentos desafiadores, né? Então ela traz a experiência clínica dela, inclusive, usando essas histórias. E muitas histórias ela criou para ajudar os pacientes, os pequenos pacientes dela e as famílias a curarem os comportamentos desafiadores, né? Então no começo ela conta um pouco da jornada dela com as histórias, ela fala como que a gente pode tá usando as metáforas, né? Então, por exemplo, eu tinha um tema aqui com o meu filhinho menor de 3 anos de escovar os dentes, né? Ele não queria e tal, então quando eu peguei o livro assim, eu falei, nossa, que metáfora eu poderia criar para essa situação não ser tão desafiadora para nós, né? E aí surgiu a história de um pinguim que vai colocar os seus patins e patinar no gelo, que é os dentes. Então ele põe os seus patins e vai patinar no gelo, né? Porque tem essa referência do deslizar, né? E claro que a mamãe pinguim vai fazer as curvinhas da pista, porque são muito escondidinhas e a gente não teve mais problema com escovar os dentes aqui em casa. É só o pinguim decidir patinar no gelo, né? Como também lavar as mãos, a gente também teve um tema aqui com lavar as mãos e aí veio a história de lavar as luvas mágicas para ver qual é o brilho que vai sair dessas luvas depois que elas estão bem limpinhas, né? Então essa é uma riqueza, assim, ela traz uma que meu filho adora, que não é especificamente para o comportamento dele, mas são histórias em geral e que trazem conteúdos de valores para nós, né? E que dentro da filosofia do yoga é o que a gente muito quer desenvolver com as crianças. E claro que várias dessas histórias têm elementos incríveis para você estudar e para você incluir nas suas aulas, com imagem de animais, de árvores, de campo, de reis, de rainhas, de princesas, de castelo. Então são imagens muito ricas para a gente montar nossas sequências, né? Então, por exemplo, quais são os comportamentos, né, que ela aborda aqui para você saber? Ela traz aqui comportamentos como entediado e resmungão, o desonesto ou furtivo, o desrespeitoso ou negligente, o ganancioso e que é incapaz de compartilhar, o irritante e impaciente, o preguiçoso, o barulhento ou destruidor, beliscando, machucando ou brigando, tímido e introvertido, provocando ou intimidando, tipo bullying, não cooperativo, rebelde e inquieto. Então, claro, ela não está rotulando as crianças, mas ela está, assim, definindo que esses... E a gente nem traz isso para as crianças, por favor, né? A ideia do livro é que as próprias metáforas das histórias vão trazendo uma autorreflexão para a criança sobre o próprio comportamento. Então, por exemplo, tem uma aqui que eu gosto muito, que é de um caranguejo, que ele, para brincar, ele não tinha muito noção das suas patinhas. Então, toda vez que ele ia brincar com os amigos, ele feria as pessoas. Ele cortava as patinhas do polvo, ele machucava e feria o golfinho, e foi uma história que ela criou e desenvolveu para uma menina que sempre beliscava os amiguinhos e estava sendo um pouco afastada do grupo por isso, por essa dificuldade, né? Ela estava externando ali algum sentimento. Então ela criou essa história com essa metáfora do caranguejo que beliscava e todos os seres do mar se reuniram então para decidir o que iam fazer com esse caranguejo. E aí cada um teve uma ideia mirabolante de amarrar as patas dele para trás, de cotar as patas dele, né? Então, porque essa atitude agressiva que muitas vezes o grupo traz, né? De amputar a criança, de afastar ela, de isolar. E aí a tartaruga, que era muito sábia, olha para toda a situação e fala, não, eu tenho uma grande ideia. Vamos coletar um monte de algas e eu vou tecer umas luvas para o caranguejo. Assim, ele não vai mais beliscar ninguém enquanto estiver brincando e vai sempre se lembrar que está com as luvinhas. Ele não vai conseguir beliscar.
E quando o caranguejo chega, eles falam: nossa, olha, nós temos um presente para você. E o caranguejo fica muito feliz, fala: nossa, eu nunca ganhei um presente de ninguém. E o presente que eles dão para o caranguejo são as luvas. Ele veste aquelas luvas e vai brincar com todos os amigos do mar e todo mundo fica super feliz porque, olha, ele não beliscou nunca mais ninguém, ele não consegue mais beliscar agora que ele tá com as luvas. E ele também ficou muito feliz de aprender a gerenciar com as luvas esse autocontrole. Porém, as luvas com o tempo se desgastam e acabam saindo das mãos do caranguejo, mas daí ele não precisa mais delas, porque ele já aprendeu como que ele tem que se relacionar e brincar sem machucar ninguém. Então, assim, é uma história linda, né, que traz todo esse repertório, essa importância da metáfora, né, como a metáfora em si, ela já carrega o conceito da história, da cura, que é tão importante pra gente. Então, como a gente agora, eu vou entrar num arcabouço aqui de dicas com histórias e materiais para você desenvolver educação emocional nas suas aulas, então eu queria inaugurar com esse material, porque eu acho que ele é assim a base para que você também construa as suas próprias histórias, né? Como eu trouxe aqui a história do meu filho, para que você construa com os seus grupos, para que você analise o comportamento de cada aluno. E lembrando que nas aulas, principalmente de Brinca Yoga, a gente não tá com foco só em yoga postura. Então a gente tem toda a liberdade de, num relaxamento, trazer uma história, fazer uma reflexão sobre essa história, um desenho, eventualmente sim, montar uma sequência de posturas com essa história, né? Mas existe um diálogo e um acolhimento do repertório da história que é muito importante da gente estar trabalhando nos nossos grupos. Claro que eu vou deixar aqui embaixo para você o link para você ter acesso à editora antroposófica. Não é um material barato, mas é um livro de muitas páginas. Vamos ver aqui, 330 páginas. No final ela tem uma tabela, ó. Olha que legal. Aqui é meio vídeo, ó. Tá vendo? Ela tem essa tabela onde ela vai colocando quais são as metáforas, qual que é o enredo e a resolução de cada história. Então, é um material assim que vale o investimento, vale muito, principalmente se você gosta de trazer o tema das histórias para as tuas aulas, para enriquecer a tua atuação com as crianças, ok? Então, namastê, queridos, até já, paz e luz.